o sussurro da promessa e o brilho da ilusão, num mundo ainda se curando das cicatrizes de crises financeiras recentes, onde a fé nos bancos e governos desmoronava como castelos de areia, uma nova sede por fortuna varria o planeta. As pessoas, estavam desesperadas por uma saída, por uma chance de virar o jogo, e por isso estavam vulneráveis. Foi nesse cenário de incerteza e anseio que uma figura surgiu. Ela não era uma rainha comum. Era uma feiticeira da ilusão, com uma oratória tão hipnotizante e uma presença que preenchia qualquer sala. Sua maior arte? Construir impérios grandiosos do absoluto nada. O nome dela? Ruja Ignatova. Seu palco não era um auditório qualquer, mas o mundo inteiro. E a promessa dela? A riqueza definitiva que o Bitcoin, essa força nova e misteriosa, parecia não ter entregue a todos. Ela não oferecia ouro físico nem prata, mas algo muito mais viciante e perigoso. A miragem de bilhões num futuro digital. Prepare-se para mergulhar na assustadora história da rainha da trapaça. A mulher que, com um sorriso enigmático, um carisma inegável e uma criptomoeda fantasma, conseguiu enganar um exército incontável de milhões de investidores pelo planeta e fez desaparecer uma fortuna maior que a de muitos países. Prepare-se para ser enfeitiçado pelos encantos dela e talvez para ver o perigo onde você menos espera. A ascensão do oráculo e a sedução das massas, construindo o império. Mas, de onde veio essa mulher, essa feiticeira da ilusão? Com um currículo que parecia inquestionável, doutorado em direito, passagens por consultorias renomadas e um histórico de sucesso aparente em negócios, Ruja Ignatova era a personificação da credibilidade. Em 2014, ela lançou a OneCoin, prometendo não só uma criptomoeda, mas uma verdadeira revolução. Ela a apresentou como a Bitcoin Killer, a moeda digital que superaria o Bitcoin em tudo, tornando seus investidores milionários da noite para o dia. A oratória dela não era só magnética, era quase mística. Ela era um oráculo moderno, e os eventos dela? Espetáculos grandiosos comparáveis a shows de rock ou cultos religiosos. Em palcos iluminados, com fumaça e efeitos visuais, ela não vendia apenas uma moeda. Ela vendia um futuro idílico. Teceu a narrativa de um sistema financeiro justo, transparente, acessível a todos. Uma utopia de riqueza onde ninguém ficaria para trás. De operários em busca de uma vida melhor, a médicos tentando diversificar, de aposentados a jovens recém-formados. Milhões de pessoas pelo mundo hipotecaram suas vidas, venderam bens, esvaziaram economias, tudo movidos por uma fé cega na feiticeira da ilusão e na sua promessa de um ouro digital infalível. O Império OneCoin não foi construído com código robusto, não. Foi com a fé inabalável, a esperança desesperada e sim a ganância latente de suas vítimas. Cada aplauso, cada investimento adicionava um tijolo a esse castelo de cartas que ela erguia com maestria. Ruja era o sucesso em pessoa, um farol de esperança num mundo financeiro turbulento. As sombras do código e os segredos do castelo, mas, enquanto a euforia global em torno da OneCoin crescia, e a voz da feiticeira da ilusão ecoava em cada continente. Vozes na escuridão, especialistas, analistas, céticos, começaram a questionar a fundação desse império digital. A Ruja havia prometido uma blockchain transparente, o coração pulsante de qualquer criptomoeda legítima. Mas onde ela estava? Peritos em tecnologia, os verdadeiros guardiões do mundo cripto, vasculhavam a internet e não encontravam absolutamente nada. A OneCoin não era minerável, não podia ser trocada em corretoras reais como o Bitcoin. Ela existia apenas num ecossistema fechado, controlado por Ruja e seus associados. Era um castelo grandioso construído sobre areia movediça. Suas paredes, erguidas com promessas vazias e um algoritmo secreto, guardado a 7 chaves. As denúncias começaram a surgir. Esquemas de marketing multinível agressivos, onde a ênfase era em captar novos investidores, não na tecnologia.
falta de transparência nas operações, promessas de retornos impossíveis e garantidos, típicos de pirâmides. Artigos em blogs e fóruns online começaram a expor as inconsistências, os pontos fracos da farsa. Mas, para quem já estava profundamente enfeitiçado pela miragem da Ruja, para quem já tinha investido suas esperanças e economias, a voz da feiticeira da ilusão era mais forte que qualquer argumento da razão. As sementes da desconfiança foram plantadas nas sombras, mas a magia de Ruja era ainda poderosa demais. Seu véu de ilusão, espesso demais para ser quebrado por meros fatos. A máquina de captação continuava a todo vapor, alimentada por novos incautos. O preço da ilusão. A verdade, como um predador implacável, finalmente emergiu das sombras, pronta para desmascarar a farsa. A magia de Ruja Ignatova, a feiticeira da ilusão, não podia sustentar sua fraude para sempre. Governos e autoridades financeiras pelo mundo, que antes pareciam alheios ou lentos, começaram a agir em uníssono. Investigações coordenadas foram lançadas na Alemanha, Bulgária, Estados Unidos, Reino Unido, Índia e muitos outros países. As evidências eram esmagadoras e irrefutáveis. A OneCoin foi desmascarada como um gigantesco e elaborado esquema Ponzi. Não havia blockchain. Não havia mineração real. Tudo era uma fachada. O dinheiro de novos investidores estava sendo usado descaradamente para pagar os mais antigos, criando uma ilusão temporária de lucro que alimentava a máquina de captação. A feiticeira da ilusão tinha construído o império dela não sobre tecnologia ou inovação, mas sobre as ruínas da vida de milhões de pessoas. As ascensões meteóricas prometidas se tornaram quedas brutais e irreversíveis. Aquelas fortunas prometidas, os sonhos de uma vida melhor, os planos de aposentadoria e as esperanças de herança se transformaram em pesadelos financeiros. Contas zeradas, dívidas impagáveis. O preço da ilusão foi pago com as economias de uma vida inteira, com a venda de imóveis e carros, com a hipoteca de lares, com a desintegração de famílias e a perda da dignidade. Um rastro de desespero, ruína e bilhões de dólares perdidos marcou o colapso da farsa. Para muitos, a vida nunca mais seria a mesma. O desaparecimento da feiticeira, em outubro de 2017, enquanto as autoridades financeiras e policiais do mundo apertavam o cerco e os mandados de prisão começavam a ser expedidos. A feiticeira da ilusão simplesmente desapareceu. Ruja Ignatova embarcou num voo comercial de Sófia, na Bulgária, para Atenas, na Grécia, e daquele momento em diante, nunca mais foi vista publicamente. O rastro dela se esfumaçou no ar, deixando para trás um império em colapso total e um rastro de investigações globais que se estenderam por anos a fio. Ela se tornou, e permanece, uma das pessoas mais procuradas, pelo FBI e pela Europol, com recompensas milionárias oferecidas por qualquer informação que leve à sua captura. Rumores, especulações e teorias da conspiração surgiram de todos os lados. Alguns diziam que ela tinha feito cirurgia plástica para mudar completamente o rosto e viver uma nova vida. Outros, que estaria sob a proteção de poderosas máfias russas ou de outros grupos criminosos, vivendo uma vida de luxo escondida em algum paraíso fiscal secreto. O que sobrou da OneCoin foi o legado assombroso de uma farsa colossal. A ausência inexplicável da sua criadora e a certeza amarga de que bilhões de dólares tinham sido roubados, com a maioria das vítimas jamais recuperando um centavo sequer. O castelo da ilusão, tão grandiosamente erguido, finalmente desmoronou em ruínas, mas a feiticeira, a verdadeira mestra do engano, se tornou um fantasma, uma lenda urbana do crime financeiro. A sombra dela paira até hoje sobre o mundo das criptomoedas. A mentira que persiste. Mesmo com a fuga de Ruja e a exposição da fraude, a sombra da feiticeira da ilusão ainda paira. Os discípulos mais leais dela, alguns cúmplices, outros apenas cegos pela lavagem cerebral e pela crença na promessa de riqueza,
continuaram a promover a OneCoin por anos depois do colapso. Eles alimentavam a mentira prometendo um futuro de valorização que, claro, nunca chegou. Milhões de dólares continuaram a ser drenados de novos incautos, enganando ainda mais pessoas e aprofundando o sofrimento. A tragédia da OneCoin não é só a história da ganância desenfreada de uma mulher, mas também um retrato sombrio da vulnerabilidade humana, a promessa de riqueza fácil e da cegueira que a esperança ou a ganância pode gerar. É um lembrete doloroso de como uma ilusão bem arquitetada pode se tornar a mais cruel das realidades, mesmo para quem perde tudo o que possui. A história da OneCoin ecoa a resiliência da mentira, quando ela é sustentada por um sistema de crença e pela esperança de lucros fáceis. O castelo desmoronou, sim, mas o fantasma da ilusão continuou a assombrar e a fazer novas vítimas. Um testemunho do poder de uma narrativa bem contada, por mais falsa que seja. O alerta final. A história de Ruja Ignatova, a enigmática, rainha da trapaça e mestra da feiticeira da ilusão, serve como um conto de advertência que deveria ecoar em todos os cantos do mercado financeiro. Ela personifica a ganância desenfreada, a ambição sem limites e o poder destrutivo da manipulação em massa. O Bitcoin, por exemplo, é um revolucionário, uma invenção que desafiou o sistema e se provou. A OneCoin, por outro lado, foi uma farsa monumental, uma miragem digital. A diferença crucial entre elas não estava só no marketing brilhante ou nas promessas extravagantes, mas na verdade do código, na existência real da tecnologia e na transparência das operações. No volátil e muitas vezes sombrio mundo das finanças, onde promessas brilhantes e retornos garantidos podem esconder abismos de escuridão e ruína, a vigilância é a sua maior defesa.